Começou mais um episódio do Papo Social Media M-Labs e neste episódio você, meu amigo ou minha amiga, vai entender como se tornar uma autoridade nas mídias sociais, mas principalmente no Instagram, não é mesmo, Bárbara? Com certeza, Rafael. Estamos aqui com um case de construção de autoridade. Olha aí, eu tava, viu, gente, nessa construção. Eu lembro quando o Rafael Kiso era uma pessoa assim... Quando tinha cabelo... Anonimato. Rafael, tinha... As crianças eram pequenas, Você vê que os carecas passam mais autoridade, tem mais experiência. Gente, na verdade é tudo uma jogada de branding. É marketing puro. Isso aqui é tudo premeditado. Bárbara, hoje a gente vai falar como criar autoridade nas mídias sociais, qual é a importância disso, será que todo mundo pode ser uma autoridade nas mídias sociais? Esse é um assunto que vale polêmico, muito a pena e é polêmico demais, assim, Rafa, porque, né, você disse bem, quem pode se considerar uma autoridade nas mídias sociais? Então, basta você querer? Quem que é a pessoa que dá essa... Tem algum curso para ser autoridade? A partir de quando que eu posso me considerar uma autoridade? Mas acho que eu vou lançar um curso, hein? Não. O fato objetivo é, gente, o que é ser uma autoridade, então? Vamos começar tentando criar esse conceito aqui, porque na prática você não se auto-intitula autoridade. Né? Sim. Inclusive, nem deveriam se auto-intitular influenciador. Já pra começar aqui a polêmica, Na minha opinião, também nem especialistas, entendeu? Acho que esse negócio de se auto-intitular... É que especialista você ainda pode, de alguma forma, fazer um curso de especialização. E aí, academicamente, você poderia falar que você é especialista. Mas porque você tem um título de fato. Há como comprovar que você é especialista no assunto e tal. Mas, no geral, quando a gente fala, você é especialista em alguma coisa. Então, primeiro ponto é, não dá para se auto-intitular um influenciador, um especialista, etc. Isso tem que ser reconhecido para começo de conversa. Então, você tem que ser reconhecido como, né? Bom, então uma coisa é você entender do assunto e falar sobre esse assunto. Outra coisa é você ser percebido como autoridade nesse assunto. Porque falar, todo mundo fala de um monte de coisa. Das mesmas coisas. E o que mais tem nas mídias sociais é alguém falando, repetindo o que o outro falou. Sim. Não necessariamente porque a pessoa de fato estudou aquilo, chegou àquelas conclusões ou teve experiência naquilo na sua vida, na sua carreira, para poder falar do assunto. O que mais tem é a gente replicando alguém. Sim. Eu tô falando tal frase porque eu escutei, porque eu tô falando tal coisa porque eu escutei. E às vezes não dá o crédito. Na maioria das vezes não dá o crédito. Simplesmente quer se prevalecer ali, quer fazer com que aquilo seja ou pareça ser dele ou dela, né? Então, o que é de fato ser uma autoridade é quando você tem uma autoridade principalmente fora das mídias sociais. Boa. Isso para mim é uma premissa. Você de fato já é reconhecido como autoridade independente das mídias sociais. Por quê? Porque você tem experiência, porque você tem resultados comprovados, porque as pessoas percebem você assim. De repente você estudou, tem títulos, academicamente também, você pode ter um tipo de comprovação que te mostra que você é um especialista naquele assunto. Você pode ter um livro escrito. E por que um livro escrito pode ser importante nessa equação? Porque para escrever um livro, e eu sei muito bem o que eu já escrevi, é difícil pra caramba. E para escrever um livro você tem que estudar pra caramba. Porque você tem que estudar praticamente quase todos os livros sobre aquele assunto para escrever o seu. Porque você tem que pensar em todos os ângulos, né, possíveis ali e se certificar de que você não está deixando nada de lado. Por mais que você saiba sobre aquele assunto. Então você estuda muito. Tem muitas horas de voo, né? Aquela história toda. Sim. Aí quando você vai para as mídias sociais... A sua própria fala, a sua própria postura, a sua própria segurança em falar sobre aquele assunto vai transmitindo para as pessoas que você entende. É como fazer uma palestra. Se você não manja nada sobre aquele assunto que você está dando palestra, provavelmente vai dar caca, né? Você vai ficar suando frio, etc. É óbvio que todo mundo tem medo de falar em público, é o maior medo de tudo. As pessoas preferem morrer do que falar em público. É verdade, isso é pesquisa, né? Então assim, mas quando você domina o assunto, opa, já é 50% do caminho andado. Sim. E a linguagem corporal, e a frase, a expressão, ou seja, a entonação passa isso, né? Então, ser autoridade, na minha opinião, é ser de fato algo fora das mídias sociais para depois transportar isso para as mídias sociais e escalar essa percepção de autoridade, né? Acho que tem muita gente que acaba tentando fazer o caminho inverso, né, Rafa? Tipo, eu quero ser bem sucedido em tal nicho, me considerar, construir uma autoridade em tal nicho, então eu já vou chegar no Instagram, por exemplo, né, a gente tá falando sobre essa mídia, no Instagram já vou me posicionar dessa forma, porque me posicionando assim, eu vou crescer nas mídias sociais e aí eu vou ter sucesso. Mas é ao contrário isso, né?
Por isso que muitas vezes alguém que está começando tem essa dúvida. O que eu escrevo na minha bio do Instagram, né? Será que eu posso escrever que eu sou um especialista sobre tal assunto? Bom, melhor você escrever que você vai falar sobre tal assunto, mas não se auto-intitular como especialista no assunto. Então, na sua bio poderia ser uma razão pelo qual as pessoas devem te seguir, pela sua, de fato, porque você quer falar sobre aquele assunto, então você pode deixar muito claro assim, aqui você vai encontrar tudo sobre tal coisa, ou aqui você vai encontrar os melhores conteúdos sobre tal coisa, ou as melhores dicas sobre tal coisa, mas não falar, sou especialista em tal coisa, etc. Para quem já tem, de fato, um reconhecimento no mercado, deve colocar isso na bio, porque isso endossa o posicionamento de especialista. Mas não escrever especialista em tal coisa. Vai escrever, por exemplo, eu coloquei lá CMO da MLabs, então meu cargo, minha posição. Coloco marketing digital baseado em dados, o que dá para as pessoas entender que ali o assunto é esse. Essa é a razão para me seguir, porque você vai ter mais conteúdo sobre isso. Aí logo embaixo você tem o quê? Prova social, ou você tem algum título que endosse essa autoridade nesse assunto. 2 livros best-seller de marketing, etc. Mais de 130 mil clientes recorrentes, mais de 100 mil alunos. Ou seja, então acho que ele é um especialista nesse assunto. Sim. Mas não está escrito especialista em nenhum momento dentro da bio do Instagram. São informações que elas por si só já representam o que você quer passar. É até uma coisa que tá fora aqui do nosso roteiro, Rafa, mas agora eu fiquei curiosa, assim. Em que momento da sua vida você se percebeu como autoridade? Pensou, acho que eu sou uma autoridade pro mercado, assim. Teve alguma virada de chave? E não acontece de uma vez. Como tudo, acontece aos poucos, principalmente nessa relação de autoridade. Porque você vai tendo feedbacks, acumulando feedbacks ao longo de um tempo, né? Então, eu recebi um convite para palestrar. Já é um sinal. Aí você recebeu num ano 2. Aí no segundo ano você recebeu 10. Aí no terceiro ano você recebeu 100 convites para palestrar. Óbvio que é um sinal claro de que você está sendo considerado uma autoridade. Recebi um convite para dar uma mentoria. Ou muitas vezes as pessoas me procuravam para dar consultoria. Esse cara entende muito sobre o assunto. É sinal. Recebi um convite para ser coautor de um livro. Já é outro sinal. Então, assim, são vários sinais. Assim como o algoritmo tem sinais sociais para determinar o que é relevante, na sua vida você tem que estar antenado nos sinais sociais daquilo que é a percepção sobre a sua autoridade. E aí você vai começando a compreender de que, de fato, você está indo pelo caminho certo naquele assunto. Por isso que é tão importante você ter consistência. Que a consistência significa você falar dos mesmos assuntos, né? Dentro do mesmo, vamos dizer, marketing, mais digital. Então, vou ficar aí no mais digital, não vou ficar falando aleatoriamente de tudo e tentando fazer com que as pessoas percebam que eu sou um cara muito bom para falar de economia, depois eu sou um cara muito bom para falar de turismo. E aí eu não sou especialista em nada no final da história, né? Eu sou um generalista, não sou especialista. Então, quando você é especialista, é porque você domina com profundidade um determinado assunto dentro de um nicho, etc. Então, são esses sinais. E no meu caso, foi acontecendo ao longo do tempo. E os exemplos que eu dei foram esses mesmo, né? Começo palestra, pouca palestra, depois muita palestra, depois convite para isso, convite para aquilo. Aos poucos eu comecei a ser convidado para as coisas que, pouquíssimas pessoas são convidadas, né? Então hoje em dia, sou convidado para participar dos maiores podcasts do país. Então de JJ, G4, Sócios, o Conselho, Papo Social Media. E obviamente, eu acho que o ápice, porque a gente pode polêmico também, mas o ápice seria você poder ter seu próprio podcast para poder falar sobre aquilo que você sabe, né? Para não só ficar esperando ser convidado para falar. Sim. Mas por que é polêmico? Porque tem muita gente que não sabe o que falar, não tem especialidade nenhuma e cria um podcast. Sim, ou não cria nem um podcast, só cria o corte dos vídeos fingindo que está em um podcast. Mas o lance de você criar um podcast, ele mesmo sem saber, sem ser uma autoridade, pode te ajudar um pouco na estratégia para ser percebido como autoridade. Porque o convidado ou a convidada que você vai chamar, que é provavelmente uma especialista, de alguma forma transfere um pouco dessa credibilidade para você, porque ela está lá no seu podcast, portanto te conhece, endossa talvez você, etc. É indireto, mas acontece. Isso é uma estratégia que talvez possa servir para alguém aí. Boa. E Rafa, tem muita gente que pensa em mídias sociais, pensa em resultado rápido, né? E assim, se tem uma coisa, até a gente já deu um spoilerzinho, né? Não é um processo rápido. Você
construir a sua autoridade e não tem um tempo, tipo assim, em 2 meses você consegue se tornar uma autoridade em Instagram. Não existe isso, né? Acho que é bom a gente deixar claro isso aqui também, porque eu também gostaria que fosse mais simples assim. Você não gostaria que fosse assim, Rafa? Mas, tipo assim, você tem... em 6 meses você consegue construir a sua autoridade nas mídias sociais. Seria mais simples? Seria, mas assim... Não dá pra datar, não dá pra dar prazo, porque cada caso é um caso e cada um tem uma estratégia. Porque eu não planejei ser percebido. É uma consequência de um bom trabalho, da minha carreira, do meu trabalho, dos meus negócios e tal. Foi assim comigo. Mas eu conheço uma pessoa que teve um planejamento estratégico para se tornar uma autoridade. E aí colocou em prática esse planejamento. Em 1 ano conseguiu se tornar talvez uma das maiores autoridades hoje, que é o professor da oratória, Giovanni Begossi. Um abraço aqui pro cara, porque o cara é muito gente boa, conheci ele pessoalmente, inclusive vou dar minha mentoria lá pra turma dele também. Mas ele manja, de fato. Só que ele não era o cara, ele era assim, ele é campeão de oratória e tudo mais. Só que ele não estava nas mídias sociais. Primeiro é seu ponto. Premissa, lembra, gente? Ele já era uma autoridade fora das mídias sociais, mas ele não tinha essa desenvoltura nas mídias sociais em termos de fazer posts, etc. Mas ele se planejou. Ele falou, cara, eu vou ser a maior autoridade desse país. Criou uma estratégia, masterizou o processo de cortes de vídeos curtos e participação de podcast. Então ele participou de todos os podcasts que convidavam ele. Ele falou, independente se é pequeno ou grande, eu vou participar de todos. Por quê? Porque eu vou ter corte, eu vou ter vídeo, eu vou ter material bruto. E aí ele começou a estudar, e ele mesmo edita os vídeos dele, e ele foi aprendendo com os dados, aquilo que funcionava em termos de corte, aquilo que tinha maior alcance, e ele começou a usar as próprias técnicas de gatilho, de oratória, etc., nos cortes. Então hoje ele masterizou como é que ele faz um corte que vai alcançar mais pessoas, que vai de alguma forma viralizar pelos motivos certos. E ele chegou a mais de 1 milhão de seguidores em 12 meses. Do 0 a 1 milhão em 12 meses. 12 meses. Hoje acho que ele tá com quase 2 milhões, bateu acho que 1,8, etc. E foi convidado depois por todos os maiores podcasts, programas de televisão, e o cara usou muito gatilho, assim, muito gatilho. Ele colocou... Por que é o professor da oratória? Porque ele se parece com o professor da Casa de Papel. E aí ele utilizou isso como gatilho para chamar a atenção das pessoas. A gente já falou aqui num episódio anterior. Primeiro você chama a atenção, para depois você ter retenção, para depois ter interação. Ele pode ser o melhor cara do mundo de oratório, o mestre, o campeão, poder ensinar tudo para você. Mas se ele não souber chamar a atenção, não adianta. Ninguém vai ver o vídeo dele. Então ele masterizou a parada de chamar atenção. Então ele vai com a máscara da Casa de Papel no ombro. Às vezes ele vai com o macacão vermelho. Aí ele aparece num corte de podcast com a máscara do Casa de Papel. Todo mundo pra olhar, porque gera reconhecimento, né? É cultura popular, etc e tal. E aí os títulos dele são assim, chamam a atenção pra caramba. Você quer saber o que ele vai falar. Como conquistar uma pessoa em apenas 3 segundos. Olha o título. Aí você fala, caramba, deixa eu ver esse negócio. Preciso. Aí ele tem várias dessas, de listas, etc. Então, acompanhe ele também. É o professor da oratória. É um exemplo. Só que, obviamente, ele não construiu autoridade nas mídias sociais. De novo, ele já estudava muito. É um dos caras que mais lê livros que você vai conhecer na vida. O cara já leu praticamente todos os livros da área dele. Ou seja, profundidade. Então o cara manja muito. Então esse é um exemplo. 12 meses. Vai levar mais tempo para outras pessoas? Vai. Mas se você planejar e criar uma estratégia e executar, pode ser que você leve menos tempo. Boa. Então existe sim um caminho que pode ser... Mas de novo, não é uma pessoa que não é. Sim. E aí entra na mídia social e só quer parecer ser. Gente, autoridade não é parecer ser. É ser, de verdade. Né? E também não é sobre ter. Porque muitas vezes, eu sou autoridade porque eu tenho um carrão, porque eu tenho uma casa, porque a gente vê às vezes assim, né? As pessoas querem mostrar o que tem para tentar provar que é alguém ali, sei lá, para as pessoas respeitarem. Sim. É muito mais sobre ser do que ter. Boa. E aí, ainda falando sobre essa construção de autoridade, né? Uma coisa que me parece muito interessante, você até comentou rapidamente, é sobre
envolvimentos, no caso você comentou sobre participar de outros podcasts, por exemplo, né, junto com pessoas que são autoridade. Acho que se você não tem uma autoridade como pessoa, ou se a minha marca não é autoridade em tal assunto, e eu quero fomentar isso, você se associar com creators ou outras autoridades ali do nicho, para começar a fazer essa associação diante as pessoas, mas para você aprender também, né? Porque, querendo ou não, você em contato com essa galera que já é autoridade, acho que o caminho fica mais claro, assim, para onde você tem que seguir para você realmente alcançar aquilo que você quer. Tem uma parte até da estratégia toda do Unbound Marketing, que está no livro, né? Que a gente fala bastante aqui, que na etapa de consideração, que é a segunda etapa da jornada, é muito legal como estratégia você fazer collabs com especialistas, com influenciadores especialistas. Eles naturalmente são mais creators do que os influenciadores estereótipo lifestyle, né? Não, ele é creator, ele é um especialista em profundidade em um assunto. Não é seu concorrente, obviamente, e você pode convidá-lo ou convidá-la para fazer uma live, para fazer um post em collab, para fazer um e-book junto, fazer, sei lá, qualquer coisa, até mesmo um produto em conjunto. É uma das formas de acelerar esse processo de transferência de autoridade. Porque a pessoa tá ali com você, ela tá mostrando o conhecimento que ela tem, mas ela tá ali com você. Sim. Ela de alguma maneira te respeita e aceitou aquilo, né? Transfere credibilidade. E de repente trazendo até a audiência dela, que é uma audiência qualificada, porque se você fizer uma parceria e entrar em contato com uma pessoa ali de maneira estratégica, provavelmente vai ser o mesmo nicho, digamos assim, o mesmo público de interesse. Então, a galera que vai estar vindo por esse influencer, esse creator, não vai ser uma galera, não é qualquer um, né? Como, vou fazer uma collab aqui pra ter, sei lá, mais visualizações e aí isso vai me trazer autoridade. Tenho certeza que não é isso, né? É muito sobre você trazer não só o conhecimento do outro pra você, né, mostrar que você tem, de alguma forma, consideração, respeito da outra pessoa, mas também chamar atenção para um público que já tem uma certa qualificação ali, né? Pô, se ele já acompanha um cara que é especialista, provavelmente vai se interessar pelo meu conteúdo também. O próprio Joel J, no podcast dele, ele fala muito assim, cara, eu tenho um podcast para eu aprender, para eu conseguir obter consultorias gratuitas. Então ele convida as pessoas no qual ele de fato quer, sabe, se consultar. E ele até fala, cara, eu tô fazendo as perguntas que é pra mim mesmo, tipo assim, é pra mim essa pergunta. Eu quero saber. Então ele anota, ele discute, tal, ele aprende muito com quem vai. E aí a cada episódio ele tá aprendendo mais. E ele já tá no episódio de número 150. Eu acho que mais até, Não, é por aí, uns 150. Então assim, 150 episódios, 150 pessoas diferentes sentaram lá, todas elas de alguma maneira autoridade em alguma área. Então imagina o aprendizado que você não tem com isso. Obviamente depois daquilo ele implementa, né? E aí, turma, isso é importante. Tudo que você hoje lê em livros ou que você faz em curso, se você não colocar em prática, se você não executar, não adianta nada, né? Você está perdendo tempo. Às vezes você está adquirindo conhecimento, mas conhecimento não aplicado é zero resultado. Então ele aprende, ele coloca. No tanto que quando eu fui no podcast dele, ele fez as perguntas que ele queria. No tanto que a gente até olhou o perfil dele ao vivo lá no podcast e tal, discutiu os números dele, e ele falou, putz, eu entendi onde que eu tô errando e tal. Daí na hora, aquele dia eu juro pra você, a gente terminou o podcast, era a hora do almoço, e ele falou, Kiz, eu nem vou te convidar pra almoçar nada, porque agora eu tô reunindo meu time, a gente vai fazer uma reunião, eu vou pegar tudo isso que você falou e a gente vai colocar em prática amanhã. Ele falou, se você me perguntar daqui um mês, eu vou te mostrar o resultado que a gente teve, porque eu vou aplicar, tipo, agora. Aí ele reuniu o time dele na hora do almoço. Falou, é agora que eu vou executar o negócio. E de fato ele executou, e aí, pô, cresceu ainda mais, né? Ainda mais. O cara é literalmente uma autoridade, né? Autoridade em várias áreas. Em várias áreas. Mas obviamente ele é autoridade na área de performance, né? E isso é um sinal de performance. Esse foi um resultado, né? Porque assim, cara, o cara de alta performance é isso. Ele acabou de aprender o negócio, ele já vai tentar colocar em prática, né? Perder tempo nenhum, não é mesmo? E aí, tem um ponto difícil, que é, beleza, eu sei que para eu
ser percebida como autoridade, não basta eu achar que eu sou uma autoridade, né? Eu e minha mãe, por exemplo, né? Meu marido, um beijo, amor. Mas assim, não basta só eles. A gente precisa de outras pessoas endossando a gente ali. Mas para além, né, disso que parece até um pouco... É pouco palpável, né? Uhum. Tem alguma maneira de medir isso, além de, beleza, lancei um livro, ganhei um prêmio. Vamos pensar, tipo, por uma pessoa que tem um certo nível de conhecimento, quer crescer e tem essa aspiração de se tornar autoridade em algum assunto e, obviamente, transpor isso para as mídias sociais. Transpor, eu acho que é a palavra, né? Refletir isso dentro das mídias sociais dela. Tem alguma forma que é possível medir se eu tô no caminho certo, se eu tô ou não? Quando não tinha esse advento das mídias sociais e tal, assessorias de imprensa, eles faziam o tal do clipping. Era até um contrato à parte, tinha as clipadoras, né, e tal. Quantas vezes eu saí na imprensa, numa nota, numa matéria, e aí você tinha ali uma medida de alguma forma, porque isso só vai ser convidado para uma matéria se as pessoas entendem, os jornalistas entendem que você tem alguma coisa para contribuir, que você tem um peso, a sua opinião tem um peso ali naquela área, né? Então a assessoria de imprensa tinha esse trabalho. Quando a gente olha para as mídias sociais, dá pra gente fazer uma analogia com o clipping, que é a quantidade de pessoas que citam você, porque hoje não é mais o canal, o jornal A, o jornal B, o canal de televisão A ou B. Todo mundo é um canal de mídia, né? Então, fulano foi lá e repostou um post seu, foi lá e citou você como uma fonte. Pô, eu tô falando tal coisa e tal, e aí porque eu vi num post do Kiso, porque eu vi numa palestra do Kiso, porque eu li de um livro do Kiso. Então, você vai vendo o número de UGCs ou menções que referenciam você como uma fonte, referenciam você de fato como uma autoridade. E aí você consegue, então, entender esse crescimento, essa curva de crescimento ao longo do tempo. Isso é, de fato, uma medida de autoridade. É quase que uma medida de marca pessoal, de valor de marca pessoal. Quanto que a minha marca pessoal está se valorizando. Também dá para se medir com relação ao número de menções ao longo do tempo. Quanto mais pessoas estão mencionando, significa que você tem uma percepção maior sobre o mercado, de que você é uma autoridade naquilo. E esse é um dos fatos, inclusive, no qual eu faço muito post útil. O post útil, ele é muito bom porque ele é compartilhado, também porque ele é salvo, mas quando é compartilhado, você vira fonte. Pode perceber, todo post meu tem uma fonte. Sim. Todo post meu tem uma fonte. Todos os meus posts são de pesquisas. Natureza de pesquisa é ter uma fonte. A fonte não sou eu, mas eu viro a fonte. No momento que a pessoa usa aquele gráfico, ele nem estava olhando a fonte da pesquisa. Ele fala, segundo o Kiso, isso aqui. As pessoas usam meus posts nas apresentações em reuniões, para defender uma tese, etc, né? Então eu acabo virando o data Kiso, né? Acabo virando a fonte. Sim. Na verdade, o meu trabalho maior no dia a dia é de curadoria do que de fato de ser a fonte. Às vezes, a gente, como MLabs, nós somos a fonte porque a gente faz pesquisa também no mercado. Mas não é todo o tempo, né? A maior parte dos meus posts não vem da própria fonte pesquisa MLabs. Né? É uma baita curadoria, não é mesmo, Rafa? Uma curadoria muito diferente, assim, então, né? Mas esse trabalho de curadoria mostra o quanto eu sou especialista também, porque, em tese, todo mundo pode fazer uma curadoria, só que qual vai ser a escolha depende muito da bagagem da pessoa, da experiência da pessoa, do olhar da pessoa, as correlações que ela consegue fazer. Sim. Não é só pegar qualquer coisa e colocar lá num post, né? É você entender a relevância que aquele assunto tem e entender sobre aquele assunto a ponto de poder depois colocar numa legenda um insight, criar uma correlação, criar de fato algum valor para as pessoas. Boa. E sobre um Instagram, mais especificamente, assim, hoje o Instagram já passou o YouTube, o número de usuários ativos? Ainda não, né? Mas acho que tá próximo, se eu não me engano. O YouTube tá com 142, o Instagram 138. Mas tá lá, eu lembro que a última pesquisa que a gente... O último levantamento, na verdade, que a gente fez até com base em mídia lá, tava mais longe disso, mas beleza, vamos olhar para o Instagram que tá quase ali, Instagram e YouTube. Você acha que esses são os melhores canais para quem quer se posicionar enquanto autoridade? Existe um melhor canal? Ou, não, o Instagram é o melhor canal para você investir, porque é o que tem mais pessoas, por exemplo?
não é sobre quantidade de pessoas, porque hoje todas elas têm bastante gente, né? Então, se eu fosse realmente atingir 140 milhões de pessoas, opa, seria incrível, né? Eu vou escolher então aquela que tem 140. Na prática, né, turma, você vai atingir dezenas de milhares de pessoas, que são milhões de pessoas, quando você realmente fala, nossa, cheguei em algum lugar muito incrível que pouquíssimas pessoas têm. Então, todas elas, de alguma maneira, já atingem bastante gente. Cada plataforma, ela vai contribuir com um nível de profundidade. E aqueles canais que têm maior profundidade vão ajudar mais você a ser percebido como autoridade. Então, podcast. O YouTube é um canal de distribuição de podcast dos nossos episódios, assim como o Spotify. As pessoas passam 30 minutos, 1 hora escutando o Kiso falar, a Bárbara falar e tal. Isso equivale a quantos Reels? Isso equivale a quantos Stories? A pessoa teria que ter visto muito conteúdo em outros canais, em outros formatos, para talvez chegar à mesma percepção de autoridade. Puxa, aqui, imagina quantos cortes. Primeiro que um episódio nosso já dá uns 6, 7, 10 cortes. Verdade. Então a pessoa teria que assistir talvez 10 cortes, e até mesmo num intervalo curto de tempo, para ter o mesmo efeito que ficar 1 hora com a gente num podcast. Né? Então o YouTube, ele tem realmente um poder maior, por ser vídeos mais longos, porque a pessoa intencionalmente clicou para ver, tocou para ver aquele vídeo, né? Não estava só navegando e caiu aqui num corte. Não, ela intencionalmente foi. Ele é melhor. Só que para a pessoa chegar lá, talvez ela tenha te descoberto antes num Reels, num Shorts, num TikTok. Então, obviamente, não é uma coisa ou outra, mas quanto mais profundo for o formato, desde que a pessoa fique até o final, melhor para a percepção de autoridade. Legal. Você acha que tem alguma relação com nicho, por exemplo? O LinkedIn pode ser uma rede social melhor para você se posicionar enquanto autoridade em determinado nicho do que o TikTok. Explorar, eu quero ser autoridade em maquiagem. Para construir minha autoridade em maquiagem, talvez o LinkedIn não seja o melhor lugar. Talvez seja o Pinterest, por exemplo, sabe? Você acha que tem essa relação? Tem um teor, né, de conteúdo e tem um objetivo primário no qual as pessoas usam aquela plataforma. Todo mundo usa por N razões. Inclusive eu fiz um post esses dias mostrando por qual razão as pessoas usam o Facebook. E aí você tem várias razões. O Instagram, várias razões. Só que essas razões sempre têm uma maior incidência em uma única razão. No caso do Instagram, tem muito mais a ver porque eu quero ir lá para ver vídeos e fotos das pessoas e tal, dos colegas, das pessoas que eu gosto. No caso do Facebook, para conversar com os meus amigos e familiares, troca de mensagens. No caso do TikTok, porque eu quero ir lá para passar um tempo, entretenimento. Então tem aquele objetivo maior. As pessoas também vão lá para falar com outras pessoas às vezes, mas está com uma menor porcentagem, uma menor incidência. O LinkedIn, para saber sobre os acontecimentos. Então elas querem coisas mais frescas relacionadas ao que a pessoa está fazendo na empresa, o trabalho dela, etc. Ou até mesmo os momentos de vida, carreira e tal, né? Assim como no Twitter também tem muito a ver com os acontecimentos do momento. Então esses são os maiores objetivos das pessoas. Sabendo que a galera no TikTok tem mais a ver com entretenimento, não dá para você também ser o chatão da vez lá e tal, e não aproveitar um pouco a situação, né? A pessoa tá indo lá para passar um tempo, para entreter. Então se você for criar conteúdo no TikTok, é melhor que você use algumas técnicas de entretenimento para criar conteúdo sobre aquilo que você sabe. Se for maquiagem, se for marketing digital, você pode fazer isso com algumas outras técnicas que você não usaria no LinkedIn. No LinkedIn já sabe que tem que ter uma postura um pouco mais profissional e tal. Então lá é mais texto do que o vídeo. O vídeo, apesar de que alguns dados mostram que o vídeo tem uma taxa de engajamento alta, mas ele não tem uma taxa de alcance alta. E os textos sim. Mas não necessariamente o textão, tá, turma? O texto, não o textão. Não é pra você usar o confessionário, o LinkedIn como confessionário, né? Então, dá para você realmente pensar numa plataforma ou outra estrategicamente para acelerar algum processo de percepção de autoridade. Lá no LinkedIn, é muito legal porque você tem que fazer networking. Então, o LinkedIn não é só criar conteúdo. O LinkedIn ele tem alguns outros componentes, como conhecido lá como Social Selling Index, né, o tal do SSI. São 4 principais componentes. Então é sobre localizar as pessoas certas. Isso também pode te ajudar na percepção de autoridade.
que é você aceitar as pessoas certas ou se conectar às pessoas certas. O que significa que para fazer isso, talvez você tenha que conhecer a pessoa de verdade. Você tem que ter trabalhado com essa pessoa, você tem que ter gerado algum resultado para essa pessoa. Então, o fato dela ter te aceito, vamos supor, um diretor, um presidente, ou alguma pessoa muito importante ter te aceito, pode ser um sinal interessante. Pô, esse cara aqui tem alguma relevância. Tem uma relevância no mercado. Então, localizar as pessoas certas. Segundo, interagir oferecendo insights. Então, não é só sobre criar conteúdo. Eu também tenho que usar a rede para comentar o post dos outros. Então, se eu vi um post seu e eu fui lá e comentei dando a minha opinião, a minha visão sobre aquele assunto, também é uma forma de eu mostrar que eu entendo daquele assunto, não só para você, mas para as outras pessoas que estão vendo o seu post. Inclusive, essa é uma das melhores técnicas para você chamar a atenção das pessoas como um todo. Lá no LinkedIn, né? E receber seguidores. Funciona no Instagram também. Sim. Funciona no Instagram também. É uma das coisas que eu falo para a turma. Gente, mapeia quem são os maiores influenciadores especialistas do seu mercado. Sigam essas pessoas. Ativem o sininho dessas pessoas no Instagram. Quando elas soltarem um post, você tem que ser o primeiro a comentar esse post. Por duas razões. Primeiro, que você vai chamar a atenção dessa autoridade já, que é um influenciador autoridade desse mercado. Você vai passar a comentar não só um post várias vezes, não só comentar um post, mas comentar várias vezes, ao ponto dessa pessoa começar a falar, poxa, esse tal de Kiso aqui, até que ele manja nesse negócio. Às vezes a pessoa até começa a te seguir de volta. Mesmo que ela não te siga, o fato dela estar vendo e respondendo o seu comentário aumenta em tese a afinidade do perfil dela com o seu perfil. Pode ser que os seus conteúdos podem ser recomendados para ela no feed no futuro. Então isso vai aumentando a probabilidade. O segundo ponto é que outras pessoas que estão de fora, que seguem aquela pessoa, vão sempre olhar o primeiro comentário. E se o seu primeiro comentário for muito legal... E tem que ser um comentário, isso que eu ia comentar. Comentar sobre os comentários. Tem que ser um comentário legal, inteligente. Um comentário bom, inteligente. Não adianta só, tipo, ser que nem aquela galera que comenta... segue quem comentar primeiro. Assim, ainda eu acho até meio brega, assim. Tipo, faz uns 10 anos. A galera parou uns 10 anos atrás do SDV, né? Segue de volta. Então, eu ainda vejo muita gente comentando, principalmente, sei lá, em contas de, perfis de fofoca, por exemplo. O cara quer ser influenciador ou autoridade, sei lá, no nicho dele. E aí o cara sempre tá comentando qualquer coisa. Aí é o chatão, né? Você quer bloquear a pessoa, porque a pessoa não tem nada pra agregar e fica lá toda vez comentando qualquer coisa pedindo só pra chamar atenção, exatamente. Não funciona. Então é isso, interagir oferecendo insights funciona no Instagram, funciona no LinkedIn, em tese funciona em praticamente todas as plataformas que são redes sociais, porque se elas são sociais, você tem que interagir com as pessoas, né? Criar relacionamentos é o terceiro componente do SSI, que é você conversar por inbox, que é você realmente fazer as collabs, live junto. Você tem esses formatos e funcionalidades, né? E por último ali, estabelecer sua marca profissional criando conteúdo, que é o que a maioria tenta fazer, né? Criando conteúdo de valor. Ou seja, não entre em trends, qualquer trend só para engajamento. Você tem que pensar muito bem o que você está fazendo para entregar valor para as pessoas. É sobre entregar valor antes de extrair valor. Entregar valor antes de extrair valor, e não o contrário. Todo mundo tenta ficar vendendo o tempo todo para todo mundo, tentando capturar o lead e tal, mas não está entregando valor primeiro, não está se posicionando. Ninguém percebe que essa pessoa tem alguma coisa para agregar na vida delas, então não funciona, né? Então esses são os 4 principais componentes. É assim que a gente começa então a entender qual é a melhor plataforma. Mas de novo, não escolheria uma única. Uma só. Tá? Você tem que de alguma maneira estar diversificar, né? Aí. Sempre que alguém estiver numa plataforma, se de repente você aparecer para ela, isso aumenta a percepção de que você é uma autoridade, porque você está aparecendo aqui, ali. Você fala, opa, essa pessoa é ativa. Ou essa pessoa ativa, fala, caramba, todo mundo fala dessa pessoa aqui, meu. É verdade, tem razão. E agora eu quero saber se você tem razão ou não, alguns pontos de mitos e verdades que trouxemos para o episódio de hoje. Esse é um pouco polêmico, tá? Vamos ver a sua resposta. Construir autoridade nas mídias sociais é fácil? É fácil, ponto. Mito ou verdade? Não é pergunta. Você tá perguntando? Não é pergunta. É fácil, ponto. É mito ou verdade? É mito, né? Não é fácil, porque, de novo, não é só sobre estar nas mídias sociais. Então, para você ser uma autoridade, você tem que ter conquistado isso antes. Obviamente que você pode fazer isso em paralelo, né?
Poxa, eu não era autoridade, iniciei um Instagram, comecei a falar sobre um assunto, não me declarei como autoridade, mas estou falando sobre esse assunto, estou estudando sobre esse assunto. À medida que você vai criando conteúdo sobre esse assunto, de repente chega em alguém que fala, nossa, essa pessoa até que fala bem sobre isso, gostei do que ela falou, vou convidar ela para um podcast. É onde tudo começa, né? Lá leva um tempo, às vezes pode levar menos ou mais tempo, mas pode ser feito em paralelo. Então dá para construir através das mídias sociais, do zero, mas não é fácil, porque a gente está falando de criar conteúdo de valor, conteúdo que realmente tem essa percepção, puxa, isso aqui é muito bom, essa pessoa é muito boa. Não é todo mundo que tem desenvoltura, não é todo mundo que tem domínio sobre o que fala, então já tem o primeiro bloqueio, aparecer na frente das câmeras, falar num vídeo, escrever um bom texto, fazer uma boa curadoria. Então você tem algumas coisas aí que não é tão simples assim, tem que ter prática. E aí, para ter prática, vem um segundo mito. Exatamente. Manda aí, qual é? Para se ter... Mentira, falei errado. Qualidade é mais importante do que quantidade para se posicionar como autoridade. Por isso que eu falei que o segundo mito ajuda a gente nessa hipótese de que se você faz mais, você aprende mais rápido. Então a quantidade, nessa hipótese de que você está começando de fato pelas mídias sociais, essa criação de autoridade, a quantidade te ajuda a levar a qualidade, a chegar na qualidade, para você entender o que tem a tal da ressonância que a gente explicou no episódio número 39, talvez, 38 ou 39. Rafa, agora você vai me... eu tô tomando ômega 3, eu acho que eu lembrei aqui, hein? Então, assim, ressonância significa, turma, que as pessoas prestaram atenção, elas olharam, interpretaram o seu conteúdo, interagiram, comentaram, né, compartilharam. Então teve ressonância. Então quando você faz uma certa quantidade, por isso que frequência e consistência são coisas diferentes. Frequência é quantidade de vezes e consistência é de fato você falar daquele assunto sempre, com profundidade dentro daquele assunto. O que não é a mesma coisa sempre, né? Dentro do mesmo assunto, do mesmo campo de estudo. Porque você vai masterizando, você vai entendendo, nossa, é igual o Giovanni, o professor de oratória. Começou a fazer, ao ponto que ele estava masterizando como fazer Reels. Ele não começou necessariamente com foco na qualidade perfeita de todos os conteúdos, mas sim na quantidade. Ele conseguiu aprender mais rápido, porque ele fez muito, e aí conseguiu chegar numa qualidade. Mas eu vejo uma possibilidade também no caminho inverso, né? O cara... ele não consegue ainda fazer uma quantidade muito grande, assim, ele tem que escolher um ou um outro, né? Ou quantidade ou qualidade. Eu sou muito da linha de, assim, se você não consegue fazer 5 posts por semana com qualidade, não faça 5 posts por semana, faça 3 posts com qualidade. E que sejam... mas o ponto é que o que é qualidade, porque o que é qualidade para você muitas vezes não é para o outro. Então, assim, faça 3 com qualidade. O que é qualidade? A estética? É um post profissionalmente com feito, estratégia, digamos assim, com né? Com estratégia, mas pode ser feio? É com estratégia, mas pode ser feio? Isso é qualidade? É com estratégia, mas a legenda não sabe fazer uma legenda boa? Tá vendo que é difícil, né? Você falar o que é um post de qualidade. Quanto mais você faz, mais você vai aprendendo com o tempo. Cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui a galera deu feedback, comentou mais ou não. E aí, se você for pelo caminho só de começar com qualidade, poucos posts, mas com qualidade, você não faz a frequência em cima das pessoas. O que é a frequência? A quantidade de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Assim como isso aumenta a lembrança de marca para empresas, posicionando essas empresas na cabeça do consumidor, porque apareceu mais vezes para ela, então ela coloca aquela marca numa caixinha, né? Onde que ela posiciona na caixinha das marcas de cerveja? Essa é uma marca mais premium, porque ela tem referências. Isso só acontece quando você aparece mais vezes. Então, se eu fizer 2 posts, eu vou aparecer talvez uma vez a cada 3 meses para as pessoas. Né? E se eu fizer agora? Vou te colocar na parede agora. A discussão séria aqui nesse papo social media. E se, por exemplo, eu tenho 3 posts na semana, é o que eu consigo fazer. E quando eu digo qualidade, tá muito atrelado também ao conteúdo de valor. Então, que não são posts de propaganda ou posts que não agreguem valor para quem está consumindo ali, não agrega nada para a pessoa. Se eu faço 3 posts que, assim, entregam muito, mas aí não vou conseguir ter a frequência, eu consigo, com mídia, mudar esse jogo.
certo? Sim, porque você pode efetivamente forçar a frequência. Né? Então fica uma dica aí. Se você não consegue fazer a quantidade de posts que seria necessário, digamos assim, né? Que aumenta a chance de você aparecer. Se você tem uma estrutura menor, se você... Cara, só consigo fazer esses 3 posts aqui. Pense em associar uma estratégia de mídia ou até desdobrar com base naqueles posts, de repente outros formatos ali, se a gente tá falando do Instagram, né? Dentro do próprio Instagram, que no feed talvez você não tenha a frequência ideal, mas você vai acabar aparecendo ali como sugestão dentro dos stories, etc. Para dar um exemplo tangível aqui pra turma, né? O que é mais fácil fazer? Eu pegar uma câmera agora como se fosse um stories e responder uma caixinha de pergunta, ou ir lá no Canva e fazer um post com design, com tipografia, pensar numa legenda boa, pensar nas hashtags. O que é mais fácil? Acho que os stories, né? Stories. Isso prova a tese de que o que é qualidade não é o que é melhor esteticamente. Não é melhor que ter um excelente copy, porque é muito subjetivo. Agora, porque se eu tô respondendo uma caixinha, que é uma dúvida real de alguém, e eu como autoridade tô ajudando a pessoa a tomar uma decisão com base na questão que ela tinha, esse é um conteúdo relevante, é um conteúdo útil, é um conteúdo que ajuda realmente, né? Entrega valor. Então isso é um conteúdo de qualidade. Sim. O que a gente tá falando aqui, gente, não faça um post pra cumprir tabela. Tem que fazer 3 posts por semana, então eu vou fazer qualquer coisa. Não é. Não é isso. Você pode até fazer um negócio assim, abri a câmera e fiz e soltei. Em tese, muita gente fala assim, nossa... esteticamente não é bom, mas é de qualidade nesse ponto de vista da relevância. Exatamente. Né? Perfeito. Inclusive, se você fizer isso de maneira errada, fazer só pra cumprir tabela, te queima na construção de autoridade, né? Não só não ajuda, como te prejudica, porque o pessoal vai olhar, entrar no seu perfil e falar, nossa, 300 posts e nenhum relevante aqui. E pra gente finalizar, uma outra polêmica aqui. É melhor ser bom no que faz do que ter autoridade nas mídias sociais. É que uma coisa leva a outra. Então é melhor você ser bom no que você faz. Porque é muito mais fácil depois você se tornar a autoridade que você deve ser já fora, né? Então se você é bom, é muito mais fácil ser percebido como autoridade. Se você não é bom, não tem, assim... É aquela coisa de parecer ser. Você não vai conseguir parecer ser. Você vai ficar forçando a barra, tentando mostrar o que você tem. E não o que você é. Exato. Né? Quando a pessoa não tem o conteúdo, ela fica tentando mostrar o que ela tem e não o que ela realmente é. Porque ela não é boa de fato, né? Exatamente. Essa é a minha opinião, obviamente. Tem muita gente que é bom, e tem muito. Então, assim... aí também aí não você tem o combo do sucesso. Exatamente. Mas... quantas pessoas a gente conhece que, assim, tem tudo, né? E esse mito, assim, acho que ele vem muito também, talvez, das gerações um pouco mais antigas, assim, de que, pra você construir uma autoridade, né? Não existia mídias sociais, então pra você ser autoridade de alguma coisa, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ter, de repente, um título ali acadêmico. E hoje, com as redes sociais, a gente vê, assim, uma pluralidade muito importante, às vezes até um pouco perigosa, porque eu acho que tem muita gente que não é bom no que faz e tenta se vender como autoridade, né? Então, se você, profissional, que sabe que é bom no que faz, mas ainda tá com medo de se posicionar como autoridade nas mídias sociais, porque acha que é desnecessário, quem tá lá é só por causa dos likes, etc. E fazer um conteúdo legal, entendeu? As mídias sociais, elas precisam de pessoas que sejam boas de verdade. Bom ponto, porque eu já discuti isso muito com médicos mesmo, né? Então, em congressos, onde fui dar palestra, porque às vezes eu mostro um exemplo de um médico lá no TikTok, especializado em alguma coisa. E muitos médicos torcem o nariz, falam, não, mas esse médico é ruim pra caramba, o cara é horrível, o cara é ruim, tecnicamente, o cara é ruim. Ele não é um bom médico. Eu falei, mas ele tá lá no TikTok e tá ganhando visibilidade, tá ganhando popularidade, e as pessoas estão percebendo ele como autoridade. Se você é melhor do que ele, mas você não tá lá. Se você é melhor do que ele, você deveria estar lá porque você tá dando espaço pro cara que é ruim ganhar mercado. Sim. E aí você, naturalmente, ao longo do tempo, que não está lá, vai perder no mercado a ponto de não ter mais cliente. Porque todos os clientes vão começar a decidir com base naquilo que eles veem nas mídias sociais.
As pessoas hoje decidem muito assim, né? Ah, eu quero fazer tal procedimento. Ela vai buscar informações sobre o procedimento hoje nas mídias sociais, vai ver as referências, vai ver quem fez e tudo. Se você não tá, se você é melhor do que essas pessoas, você tá dando espaço para um monte de gente ruim se dar bem. E você, ao longo do tempo, vai se dar mal. Ocupe seu espaço, bom profissional, entendeu? Exatamente. Se você é bom, faça, né, um trabalho social. Crie conteúdo para realmente fazer com que todo mundo escolha os bons profissionais e não caia em armadilhas. Perfeito. Bom, e com essa fala aí de efeito praticamente, né, Rafael? Encerramos mais um episódio. É isso aí, turma. Não basta ter, tem que ser para você de fato ser uma autoridade nas mídias sociais. Não dá para criar do nada uma autoridade. Você tem que ter frequência, consistência, mas obviamente resiliência, porque não é fácil. Então, às vezes você acha que não tá valendo a pena, que eu tô gastando tempo, energia, não tá acontecendo, mas as coisas acontecem com o tempo. É igual academia. Você vai na academia, olha no espelho, não aconteceu nada. Aí você vai na academia, olha no espelho, nada. Daqui um ano, aí você fala, opa, eu acho que agora eu vi um resultado. Aí depois começa a exponencial. Então, acreditem e vão ser a autoridade que vocês merecem ser. Até o próximo episódio. Valeu!